Olá, muito bem-vindo ao Notícia Jato. Nosso programa de hoje é o nosso resumo semanal do que foi destaque na aviação no Brasil e no mundo. Então, primeiro queria te desejar muito boas-vindas aqui ao canal da Aero Magazine e também agradecer a Dassault Aviation por estar sempre nos patrocinando há quase 30 anos de parceria com o grupo Dassault. Então, a notícia de hoje mais importante é justamente sobre as vagas do vestibular do ITA, tanto para você que esteja tentando ingressar atualmente na faculdade ou você conhecer alguém que esteja nesse período aí de saindo do ensino médio e buscando uma formação universitária. E o ITA é uma referência nacional e até internacional. E também vamos ter nesse programa de hoje algumas notícias bem interessantes para quem está buscando crescer na carreira de comissário e de piloto de avião. Então fica aqui comigo, vou fazer aquela tradicional contagem regressiva de 10 segundos e eu já volto. Então, novamente, muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência. Essa notícia, como eu disse, é bem interessante, especialmente se você tiver aí interessado em ingressar numa universidade, tiver menos de 25 anos de idade, ou conhecer alguém que esteja buscando a área de engenharia. Então, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA, abriu inscrições para o vestibular de 2025. São 180 vagas esse ano, comparado ao ano passado, que foram 150, então tem 30 vagas a mais para as áreas de engenharia. E, obviamente, o foco sempre do ITA foi o setor aeroespacial, e em particular para quem deseja também ali depois seguir carreira na Força Aérea Brasileira. Além de ter uma formação universitária de nível mundial, o ITA, como eu disse no comecinho aqui do programa, é uma das referências mundiais na área de engenharias aeroespaciais. Ele também oferece uma série de benefícios com bolsas de estudo, que é oferecido pelo Comando da Aeronáutica, também que cobre tanto a parte de ensino quanto também a alimentação. Porém, a residência no campus, que é ali no Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeroespacial, que é o famoso DCTA em São José dos Campos, também é um opcional. Porém, o vestibular atual não contempla ainda o ITA Fortaleza, porque ele está sendo constituído. Então, por enquanto, as vagas são apenas para São José dos Campos, no interior de São Paulo, que é mundialmente também famoso pela questão aí que é a sede da Embraer e de outras grandes fabricantes do setor aeroespacial brasileiro. Então, se você tiver interesse, tem no nosso site lá o atalho para você entrar direto e fazer inscrição. E a inscrição é até o dia 17 de julho, então não perca a oportunidade de ingressar no ITA se você tiver interesse. Outra notícia também muito importante, ainda falando um pouco de educação hoje, é que a Embraer anunciou no dia 3, agora nessa semana, que o Instituto Embraer abriu inscrições para as turmas de 2025 do seu colégio. Lembrando, a Embraer tem uma escola que ela sustenta, que ela mantém, e é voltado para estudantes de baixa renda oriundos do ensino público. Então, serão 240 vagas, que é justamente para ingressar nas escolas mais tradicionais e com o melhor ensino do país e completamente gratuito. Segundo a Embraer, os interessados deverão ter nascido após o dia 30 de março de 2008 e estar frequentando pelo menos o nono ensino do ensino fundamental. Para quem é um pouco mais velho, deve lembrar a antiga oitava série, então subiu um ano a mais aí. E basicamente uma espécie de um vestibulinho que tem uma prova de múltipla escolha e uma redação que está marcado para o dia 25 de agosto. E quem passar nessa prova vai estudar então no colégio, que é financiado pela Embraer, que também fica em São José dos Campos, e um outro que fica em Botucatu. E o processo seletivo é aberto até o dia 1º de julho. Também tem um atalho no nosso site ali para o link para quem tiver interesse. E se você já é profissional de aviação, outra notícia muito legal é que a Copa Airlines abriu vagas para pilotos estrangeiros, tanto para comandante quanto para vagas de copilotos para a família 737. Os futuros candidatos vão ter acesso aí a um pacote de remuneração bem interessante. Muito brasileiro tem ido para a Copa, que é aquela empresa do Panamá, para fazer carreira, tanto pensando na parte financeira, quanto também oportunidades para lá no futuro poder voar em outras empresas ou acabar ficando no Panamá, que é um país bem interessante, um país com uma segurança relativa e tem ali a grande virtude de ter uma taxa de imposto muito baixa. E o grande diferencial é estar exatamente no meio das Américas. Então tem muito voo para os Estados Unidos, Canadá e também para praticamente todos os países da América Latina, do México para baixo. E também Caribe é raro lugar que a Copa não está operando. E só para passar aqui um resuminho, os candidatos à vaga de copiloto devem ter idade mínima de 21 anos e possuir licença de piloto comercial, evidentemente, com multi e o IFR válido, estado médico, ou seja, a carteira o CHT também válida de primeira classe, e CAL nível 5
E o mínimo de proficiência de inglês também é importante, que é justamente esse CAL 5. Já os candidatos que tiverem interesse a comando deve ter pelo menos aí 5.000 horas de voo e também a licença ATP, que é o piloto de transporte aéreo só com a versão FAA, então também é importante lembrar disso. E quem também tiver interesse, também está no nosso site lá o link para poder fazer inscrições e tentar essa vaga na Copa, que é bem importante também para crescimento de carreira. E por fim, para a gente sair um pouco aí dessa parte de tantas oportunidades, seja de estudo de emprego, a Etihad, que é uma das principais companhias aéreas do Oriente Médio, também anunciou que está com vagas abertas para contratação global de até 1.000 comissários que devem ser efetivados até em dezembro. A Etihad, mundialmente famosa pelo seu excelente nível de serviço, também oferece uma série de benefícios para quem passa na companhia. Por exemplo, as acomodações já são mobiliadas, tem assistência médica, subsídio, uma série de descontos e está morando nos Emirados Árabes, que é um dos países mais seguros também do mundo, e com grandes vantagens. Por exemplo, como eu disse, a carga tributária, assim como no Panamá, é bem interessante, ou seja, permite ali ficar com um salário um pouco maior. E também, se tiver interesse, tá lá no site também o link para inscrição. Agora então vamos passar para notícias bastante importantes também, agora falando um pouco mais de mercado, e que também acho bem interessante pelo ponto de vista aí do que tem acontecido a evolução do transporte aéreo, tanto da parte civil, que seria a parte executiva, comercial, ou mesmo privada, mas também da militar que está envolvida nessa questão de combustível sustentável. Aqui no canal da Aero Magazine, na própria revista, a gente tem falado bastante do futuro do que será o combustível da aviação. A gente até fez um vídeo recente aqui, tem uma audiência bem interessante sobre a Embraer, por que ela não lançou um novo avião até agora. Nem ela, nem ninguém. É justamente que está todo mundo olhando qual vai ser o futuro dos combustíveis, se é para eletrificação, se vai para hidrogênio, o próprio CEF, que é esse combustível sustentável, e está todo mundo na definição. Mas seja o caminho que se tomar, o mais realista neste momento é que o CEF, que é esse combustível que é muito próximo ao querosene, mas sustentável, deve ser pelo menos o futuro no curto e médio prazo. O grande entrave é a produção muito baixa e o custo bastante elevado, mas segundo a IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, que é uma espécie de um sindicato gigante das principais companhias aéreas do mundo, disse ter uma projeção de que a produção de CEF pelo menos poderá triplicar apenas em 2024, ou seja, é bem importante essa notícia, que vai permitir aí que mais ou menos 0,53% das necessidades de combustível da aviação comercial global seja atendido. Você está falando menos de 1%, um pouquinho mais de 0,5%, mas é um passo muito importante. A produção do SAF ainda esbarra bastante nessa questão da produção e também da definição regulatória. Isso, inclusive, está sendo bastante debatido. Eu vou até puxar só a barrinha aqui, porque acaba também completando. A BEAR, junto com a Boeing, tiveram ali um painel em Brasília essa semana, justamente para tratar do tema. A Boeing tem bastante interesse, não por acaso até o Brasil tem um centro de pesquisas bem interessante do fabricante, muito voltado para a questão de combustível, que está sendo feito no mundo inteiro esse tipo de pesquisa, mas a ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, também está de olho nesse segmento e tentando achar uma solução, como diz, tanto de regulamentação quanto também de custo. Hoje se fala com o custo aí do combustível renovável de aviação, que é o CEF, é na hora de 5 até 10 vezes mais caro por litro do que o querosene tradicional. Claro, depois que tiver uma regulamentação e definir quais serão as bases desse combustível, a tendência é que vai aumentar a produção e esse custo vai cair de maneira considerável. No máximo, ele custaria o dobro no curto prazo, mas por enquanto é bem complicado. Até o governo brasileiro tem trabalhado nisso, tanto congressistas de oposição quanto da situação também estão debatendo, porque sabe que é inevitável, até porque a aviação mundial se comprometeu até 2050 conseguir ali a meta de carbono zero. E antes de trocar de notícia, fazer uma pequena propaganda bem rapidinho aqui, é que a Aero Magazine novamente foi vencedora de um dos prêmios da BEAR. Vou até pegar aqui o nosso troféu deste ano, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ele está aqui, se dá para ver direitinho, é aqui o nome do prêmio. É um troféu bastante diferente, né? Ele é feito de bambu e é justamente por conta dos combustíveis. A Aero Magazine venceu também na categoria de imprensa especializada no passado e agora concorrendo com os principais veículos de comunicação de todo o Brasil, seja da área especializada ou não. Ficou, por exemplo, o Estadão e a Rádio Cultura também como os finalistas juntos da Aero Magazine e a gente levou esse troféu com bastante orgulho que depois vai ficar aqui atrás no nosso cenário completando os demais primeiros lugares que nós temos aqui. E aqui em cima tem outro, não sei se dá para ver, que ficou um pouco escondido. Também muito obrigado à BEAR e à Boeing por estar sempre ali nos prestigiando e foi uma honra podermos ganhar de novo um prêmio da BEAR, desta vez junto com a Boeing. E
Já fiz agora o nosso jabá rapidinho. Uma outra notícia bem interessante, principalmente para mostrar o potencial do Brasil em termos da aviação de negócio ou famosa aviação executiva. A Gulfstream vai fazer a estreia do G700, que é o seu maior e principal avião no Catarina Aviation Show, que é um evento bastante fechado que vai acontecer no aeroporto Catarina, que fica em São Roque, mais ou menos de voo ali 15 minutos da cidade de São Paulo ou mais ou menos 40 minutos de carro, que é um evento voltado para o segmento de alto luxo e também aviação de negócio, tanto que não entra ninguém que não seja convidado. O G700 já esteve no Brasil no passado, mas agora ele vai ser apresentado pela primeira vez no Catalina Aviation Show junto com o G600 e G280. O destaque do G700 é ser o avião da família da Gulfstream com maior capacidade e maior cabine, dá até 5 zonas de cabine ali que dá para ser configurada. A versão de maior conforto prevê uma suíte com chuveiro e uma cama king size, um avião bastante confortável. Só uma curiosidade, eu acho que já falei outras vezes aqui em algumas lives, o motivo de se colocar nessa aviação de executiva de grande porte um chuveiro a bordo. Parece um luxo, parece um pouco desnecessário, mas segundo todos os fabricantes e alguns usuários que eu já consegui conversar, o grande diferencial é que quando você tem um chuveiro a bordo, você reduz consideravelmente o tempo que as pessoas têm de deslocamento. Então o executivo ele sai da cidade, por exemplo, da cidade de São Paulo, vai até a França, vai até Nova York, qualquer destino ali que o G700 consiga atender, ou outros concorrentes também conseguem, eles pousam no lugar, toma banho, vai para a reunião, faz o que tem que fazer ali, negocia, volta para o avião, às vezes toma um banho, embarca novamente ou retorna para o país de origem, ou ele acaba indo para outro destino de uma maneira mais rápida, ou seja, não precisa passar por hotéis. Nada, ele consegue pelo menos um dia ali no seu deslocamento. E o mais interessante é que, segundo algumas contas feitas por alguns fabricantes, o uso desses aviões quando tem chuveiro também reduz a pegada ambiental, já que evita que ele fique se transportando dentro da cidade para conseguir ir do aeroporto até o hotel até a reunião, depois volta para o hotel, depois volta para o aeroporto. Então ali acaba tendo uma redução também interessante nesse ponto de vista. E vai ser então a primeira vez que a Gulfstream apresenta no Qatar Aviation Show o G700, mas ele já esteve no Brasil em outra oportunidade também. Outra notícia bem interessante, e um pouco ligada à aviação militar e executiva, é que a Bombardier venceu um contrato bem importante da Força Aérea Alemã para criar um avião de missão de vigilância aerotransportada. Novamente, a plataforma básica escolhida foi o Global 6000, que é um avião executivo de capacidade média, tanto alcance quanto capacidade de cabine, mas que permite a integração de uma série de sistemas bastante avançados. Esse projeto faz parte da modernização da Força Aérea Alemã, que acontece principalmente após a invasão da Ucrânia, que fez ali a Alemanha dar um outro olhar para o sistema de defesa. E para você ter uma ideia, investimento aí na ordem de $1 bilhão apenas, de euros, para esse projeto dá quase 6 bilhões de reais, ou se você quiser ser bastante preciso, dá 5 bilhões e 750 milhões de reais apenas para esse projeto de desenvolvimento de uma aeronave de alerta antecipado. A Lufthansa Technik, aquela empresa do grupo Lufthansa, a famosa companhia aérea, dedicada à manutenção, criação de MRO, ou seja, de engenharia também de aviação, é o principal contratado para fazer essa transformação, junto à Bombardier. Deixa eu pegar outra notícia aqui, essa também bem importante, tem tudo a ver com o Brasil, é que a Gol terá 2.400 novos voos apenas a partir de julho, ou seja, basicamente para atender a alta estação. Só para ter uma noção, as maiores partes dessas rotas vão partir das capitais do sul-sudeste, com destino principalmente ao nordeste, e com destaque para Fortaleza, Porto Seguro e Natal, que são grandes destinos turísticos do Brasil. A capacidade internacional também vai aumentar consideravelmente agora para a alta estação, que as férias de julho serão 36% a mais nos voos. Será só no mês de julho 1.096 voos internacionais, sendo que desses 247 são operações exclusivamente para esse período. E também outra notícia importante envolvendo a Gol e o Nordeste, que entre esses voos internacionais vai ser a retomada dos voos entre Fortaleza e Orlando, lá na Flórida, nos Estados Unidos, que acontece a partir de 27 de junho. E interessante que essa rota havia sido suspensa um pouquinho antes da pandemia e agora está sendo retomada e tem bastante potencial de sucesso, até porque permite ligar o Ceará, não só o Ceará, né, grande parte ali da parte norte da região Nordeste, aos Estados Unidos, evitando ter que ir ou para Brasília, ou para Manaus, ou para São Paulo, fazendo um voo bem mais curto e direto, que reduz o tempo das pessoas e permite uma viagem mais tranquila. E por fim, a última notícia também bem importante é que a IVE, que é aquela spin-off da Embraer, voltada apenas para o mercado de VTOL, tem avançado consideravelmente no seu programa. Recentemente ela anunciou ali os avanços da construção do primeiro protótipo, a fábrica deles fica na cidade de Taubaté, é bem próxima a São José dos Campos,
E eles também agora anunciaram que tem novos parceiros, sendo 2 brasileiros e 2 europeus. A alemã KDR vai fornecer as janelas de policarbonato da aeronave, que é bem importante, até porque essas janelas são especiais, porque na verdade a aeronave, o policarbonato usado ali é bem complexo, não é todo mundo que produz, e a KRD é um dos grandes fabricantes mundiais desse segmento. Já a Latécoère, que vai fornecer a porta da aeronave, que é uma empresa francesa. Já as brasileiras Rock e Altec vão fornecer outros tipos de componentes da fuselagem. A eVTOL, essa divisão IVE da Embraer, prevê que seu eVTOL comece a voar pelo menos o ano que vem e a entrada em serviço em média de 2026. Volto a dizer aqui, eu acho um plano bem ambicioso, mas basicamente todos os grandes fabricantes do segmento eVTOL dizem que entre 2025 e 2026 iniciam seus voos com seus equipamentos, pelo menos uma fase experimental no transporte de passageiros. Bom, esse era o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de comentar o que você achou das principais notícias. Compartilhar aqueles links do começo ali da nosso bate-papo, falando tanto de emprego quanto de formação acadêmica, com quem você conhece, que pode ser bem interessante aí para ajudar as pessoas a continuar a crescer na carreira, ou você mesmo também. E também, se por um acaso você não for inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.